Começa agora o Diário de Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 27 de fevereiro de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Flávio Dino libera pagamento de emendas após plano de transparência ser apresentado. Cresce o desemprego no Brasil em meio à crise econômica. Petrobras divulga prejuízo no quarto trimestre do ano passado. Homem é linchado e morto após abusar de criança no Rio Grande do Sul. E os gols da classificação do Corinthians para a próxima fase da Copa Libertadores. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê agora no Diário de Notícias. Boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, homologou o plano de trabalho apresentado pelo Congresso e também pelo governo federal para aumentar a transparência nos repasses das emendas parlamentares. O governo federal e o Congresso Nacional apresentaram nesta semana um plano de trabalho para aumentar a transparência das emendas parlamentares e indicar os autores e também os beneficiários. De acordo com o documento, os detalhes dos repasses precisam ser inseridos no portal de transparência, além de apresentarem mecanismos para rastrear as transferências. Segundo o ministro Flávio Dino, não há nenhum empecilho para que os recursos das emendas sejam pagos, desde que as medidas de transparência sejam implementadas. A decisão de Dino libera parte dos pagamentos, mas ainda continua suspenso os repasses com impedimentos técnicos identificados, caso a caso. Também continuam suspensas as transferências especiais sem plano de trabalho apresentado e aprovado, além das emendas de comissão e de bancada que não têm a aprovação registrada em atas de reuniões e os pagamentos com impedimento previsto em ordem judicial específica. A briga entre o Judiciário e o Legislativo começou há muito tempo, em dezembro de 2022, quando a Suprema Corte do país entendeu que as emendas chamadas de RP8 e RP9 eram inconstitucionais. Na época, o tema era de responsabilidade da ministra Rosa Weber, mas Flávio Dino assumiu os trabalhos após a aposentadoria dela. No ano passado, Flávio Dino voltou a tocar no assunto e determinou a suspensão das emendas e decidiu que os repasses deveriam seguir critérios de rastreabilidade. Neste ano, as emendas parlamentares podem ultrapassar os 50 bilhões de reais. O Tribunal de Contas da União identificou o pagamento indevido de 5 bilhões de reais no benefício de prestação continuada para pessoas com renda acima do previsto na lei brasileira. O TCU assumiu ter dificuldades para controlar quem recebe o benefício. O governo federal anunciou nesta semana que o cadastro único, utilizado como porta de entrada para os programas sociais do governo, conta com mais de 40 milhões de famílias. Isso equivale a 94 milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, apresentou a nova plataforma para o recebimento desses dados, para fechar o cerco e melhorar os serviços. As mudanças que entram em vigor em março permitirão, por exemplo, a ligação automática do cadastro único com as bases de dados nacionais. Segundo o governo, esses bancos de dados trazem informações biométricas, CPFs, renda, vínculo de emprego, benefícios e assistências, e essa nova plataforma vai permitir uma checagem dinâmica da situação dos cidadãos em uma fiscalização mais ágil. A secretária da pasta responsável pelo tema, Letícia Bartolo, explicou que o novo cadastro funcionará como um mapa multidimensional da pobreza, com informações atualizadas, facilitando a gestão do governo, estados e municípios por meio dos programas sociais existentes. O novo cadastro único, segundo o governo, também será importante para corrigir distorções e problemas dos programas sociais, como as fraudes e filas. E esse é o maior dos problemas para a gestão de Lula. De acordo com o Tribunal de Contas da União, mais de 6.700 casos foram identificados de pessoas que acumulam o BPC com outros benefícios sociais, o que é proibido. O TCU também identificou inconsistências nos dados do cadastro único dos beneficiários. Conforme o relatório, 12,6% dos beneficiários omitiram membros familiares e 15,9% apresentaram endereços diferentes. Além disso, foram constatados 2.476 beneficiários possivelmente falecidos e outras 31.000 inconsistências nos registros dos dados cadastrais. O tribunal ordenou que o Instituto Nacional do Seguro Social tome ações para corrigir os acúmulos de benefícios e cancelar os pagamentos a beneficiários falecidos. E pediu também que o governo revise o aumento na concessão de benefícios. O deputado federal Kim Kataguiri entrou com uma representação para que sejam apurados os gastos da primeira-dama Janja da Silva durante uma viagem a Roma, na Itália.
Janja e os assessores dela gastaram quase R$300 mil em passagens aéreas e diárias. Somente as passagens da primeira-dama custaram R$34 mil. Segundo o deputado, a utilização de recursos públicos para financiar viagem de uma pessoa sem cargo oficial pode configurar improbidade administrativa. A assessoria de Janja não se pronunciou. E o Ministério do Trabalho mostrou que o Brasil criou mais de 137 mil empregos formais em janeiro deste ano. O salário médio das contratações foi de pouco mais de R$ 2.200. Mas os dados do IBGE mostram também que o desemprego cresceu, chegando a 6,5% da população. O Brasil criou 137.303 postos formais de trabalho em janeiro deste ano. O dado consta no novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo CAGED. O saldo de empregos seletistas decorre de 2.271.611 admissões e de 2.134.308 desligamentos. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o total de seletistas ativos no país, em janeiro, era de 47.341.293 vínculos, resultado que representa variação positiva de 0,29% na comparação com o registrado em dezembro. No acumulado de 12 meses, o saldo também é positivo, em 1.650.785 empregos seletistas. Ainda de acordo com os dados do CAGED, 4 dos 5 grandes grupos de atividades apresentaram saldo positivo de empregos seletistas em janeiro. O segmento que gerou o maior número de vagas foi o de indústria geral. A empresa de capital belga e brasileiro AB InBev registrou lucros de quase 10 bilhões de dólares no quarto trimestre do ano passado. O lucro da AB InBev cresceu 6% no quarto trimestre de 2024, na comparação com o mesmo período do ano anterior. A empresa de capital belga e brasileiro, líder mundial do setor de cervejas, com as marcas Budweiser, Stella Artois e Corona, registrou um ganho de 1,77 bilhão de dólares, ou 9,8 bilhões de reais. De acordo com o comunicado do grupo, no conjunto do ano, os lucros chamados subjacentes aumentaram 14,7% a 7,06 bilhões de dólares, em comparação com 6,16 bilhões de dólares em 2023. Lucros chamados subjacentes excluem os itens excepcionais e os efeitos da inflação. O aumento do lucro da AB InBev foi alcançado apesar da queda nas vendas na China e na Argentina, dois mercados que limitaram de maneira significativa o resultado global da empresa em 2024. No ano passado, o volume total de vendas caiu 1,4%, mas excluindo os dois países, cresceu 0,9%. No quarto trimestre, o volume total de vendas diminuiu 1,9%. O grupo, no entanto, destacou o aumento significativo da sua rentabilidade operacional, que ficou o extremo superior das suas perspectivas. A Petrobras teve um lucro líquido de 36 bilhões de reais no acumulado de 2024, mas o resultado apresenta uma queda de 70% em relação a 2023. A companhia também mostrou que teve um prejuízo de 17 bilhões de reais no quarto trimestre do ano passado. A Petrobras divulgou o balanço de 2024 e dos últimos 3 meses do ano passado. A petroleira estatal teve lucro líquido de 36,6 bilhões de reais no acumulado de 2024, queda de 70,6% em relação a 2023. A administração da Petrobras afirmou que o resultado reflete principalmente o impacto da desvalorização cambial, que é um evento de natureza exclusivamente contábil. Sem os efeitos dos eventos exclusivos, o lucro líquido seria de 103 bilhões de reais no ano, afirmou a empresa. No quarto trimestre de 2024, a companhia teve prejuízo de 17 bilhões de reais. No mesmo período de 2023, a petroleira reportou lucro líquido de 31 bilhões. Se forem expurgados os eventos exclusivos, o lucro líquido do quarto trimestre seria de 17,7 bilhões de reais. A Petrobras anunciou também a distribuição de 9 bilhões de reais em dividendos aos acionistas. Um comitê do Congresso norte-americano aprovou um projeto de lei que cria sanções contra o ministro do Brasil, Alexandre de Moraes. A proposta estabelece a deportação e o veto da entrada dele nos Estados Unidos
e também de qualquer estrangeiro que atue contra a liberdade de expressão. Os parlamentares norte-americanos disseram que o ministro brasileiro ordenou que empresas do país suspendessem ou removessem mais de 150 contas de rede social, incluindo contas de residentes e jornalistas dos Estados Unidos. Segundo o comitê, a medida configuraria censura e colocaria em risco a liberdade de expressão que é garantida pela primeira emenda da Constituição americana. Na prática, o projeto aprovado tornaria as autoridades estrangeiras que violassem os direitos inadmissíveis e deportáveis do país. O texto ainda precisa ser votado pelo plenário e deve seguir a orientação do texto principal, já que é composto pela maioria de deputados do partido de Donald Trump. Em uma publicação no X, na conta oficial do governo judiciário dos Estados Unidos, disse que autoridades de governos estrangeiros que tentarem silenciar americanos no país não deveriam poder voltar e visitar suas confortáveis casas. O grupo destacou ainda que essa é uma questão relacionada à soberania norte-americana. A relação dos Estados Unidos com membros da política brasileira tem se intensificado desde o anúncio da volta do republicano Donald Trump à principal cadeira política do mundo. No último final de semana, o presidente dos Estados Unidos cumprimentou o deputado federal Eduardo Bolsonaro e mandou um oi para o pai dele, Jair Messias Bolsonaro. Eduardo esteve presente na Conferência de Ação Política Conservadora, o CPAC. E o governo Lula se manifestou sobre as críticas contra a atuação do judiciário brasileiro. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acusou os Estados Unidos de tentarem politizar as decisões dos tribunais brasileiros. Mais cedo, o Departamento de Estado americano afirmou que bloquear o acesso à informação e impor multas às empresas americanas por se recusarem a censurar pessoas que vivem nos Estados Unidos é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. O Itamaraty respondeu em nota que recebeu com surpresa a manifestação a respeito de ação judicial movida por empresas privadas daquele país para eximirem-se do cumprimento de decisões da Suprema Corte brasileira. Segundo o texto, o posicionamento americano distorce o sentido das decisões do Supremo Tribunal Federal, cujos efeitos destinam-se a assegurar a aplicação no território nacional da legislação brasileira pertinente, inclusive a exigência da constituição de representantes legais a todas as empresas que atuam no Brasil. O documento destaca que a liberdade de expressão, direito fundamental consagrado no sistema jurídico brasileiro, deve ser exercida no Brasil em consonância com os demais preceitos legais vigentes, sobretudo os de natureza criminal. A nota conclui lembrando ainda que o Estado brasileiro e suas instituições republicanas foram alvo de uma orquestração antidemocrática baseada na desinformação em massa, divulgada em mídias sociais, e que os fatos envolvendo a tentativa de golpe contra a soberania popular são objeto de uma ação em curso no Poder Judiciário brasileiro. Na sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenou o bloqueio da plataforma de vídeos Rumble por descumprir ordens judiciais. Em agosto, o magistrado já havia adotado uma medida similar em relação ao X. Após várias semanas de bloqueio, a empresa do bilionário Elon Musk acatou as ordens do ministro da STF. Moraes é um dos protagonistas de um intenso debate no Brasil sobre a responsabilidade das redes sociais na propagação de notícias falsas e discursos de ódio. O Hamas entregou na madrugada desta quinta-feira os corpos de 4 reféns israelenses. Essa foi a última troca da primeira fase da trégua em Gaza. O Hamas entregou os corpos de mais 4 reféns a Israel na madrugada desta quinta-feira. O Fórum de Famílias confirmou as identidades deles como sendo Tissash Idan, Ohad Yahalom, Shlomo Mansur e Itzhak El-Garat. Em um comunicado, o movimento islamista anunciou a libertação de centenas de detentos que foram recebidos por milhares de pessoas na Cisjordânia e em Gaza. No sábado, o governo de Israel bloqueou a libertação dos mais de 600 palestinos, em protesto contra as cerimônias humilhantes organizadas pelo Hamas em cada troca de reféns, criticadas também pela ONU e a Cruz Vermelha. Esta é a última troca de reféns israelenses por presos palestinos, prevista dentro do acordo de trégua mediado por Catar, Egito e Estados Unidos, que entrou em vigor em 19 de janeiro. Em 6 semanas, 25 reféns e 8 cadáveres foram devolvidos a Israel, que libertou em troca quase 1.900 palestinos, presos em suas instalações. A primeira fase deste cessar-fogo termina no sábado e ainda não foram negociados os termos da segunda etapa, que deverá levar ao fim da guerra
e concluir a libertação dos cerca de 60 reféns que permanecem em Gaza. Um carro atropelou vários pedestres que estavam em um ponto de ônibus e deixou 10 pessoas feridas na cidade de Haifa, no norte de Israel. A polícia israelense matou o suspeito. Um veículo colidiu com pedestres no norte de Israel nesta quinta-feira, deixando pelo menos 7 pessoas feridas. A polícia descreveu o atropelamento como um suspeito ataque terrorista. As autoridades policiais destacam em um comunicado que conseguiram interceptar um veículo e prender o suposto agressor, que atentou contra pedestres em um cruzamento ao sul da cidade de Haifa. Os serviços de resgate israelenses confirmaram ter atendido 7 feridos, um deles em estado grave. Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vão se encontrar amanhã, sexta-feira, em Washington, para assinar um acordo que pode pôr fim à guerra da Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, manifestou o desejo de encontrar o colega americano Donald Trump e a visita a Washington foi confirmada pelo magnata. Estamos indo muito bem com a Rússia, a Ucrânia. O presidente Zelensky virá na sexta-feira. Isso agora está confirmado. E vamos assinar um acordo que será um acordo muito grande. Mais cedo, Zelensky afirmou que seu país não é devedor em referência a um acordo antecipado com os Estados Unidos sobre o acesso a minerais. Trump exigiu que a Ucrânia desse acesso aos seus minerais de terras raras para compensar os bilhões de dólares em ajuda de guerra que recebeu sob o governo de Joe Biden. O principal para mim é que não somos devedores e, apesar do que a mídia diz, o acordo não inclui 500 bilhões em dívida, 350 bilhões ou 100 bilhões, porque eu acho que isso seria injusto para nós. Os detalhes do acordo sobre a exploração dos recursos minerais da Ucrânia ainda são desconhecidos. Zelensky afirmou que o compromisso com os Estados Unidos sobre a exploração dos recursos minerais de seu país é mais um acordo quadro que pode se transformar em um pacto mais ambicioso, dependendo de suas conversas com Donald Trump. A Ucrânia é responsável por cerca de 5% dos recursos minerais do mundo. Aqueles nos quais Trump está particularmente interessado não estão sendo explorados, são de difícil acesso ou estão localizados em território ocupado pela Rússia. Donald Trump anunciou a taxação de 25% sobre os produtos europeus e afirmou que a União Europeia foi criada para combater os Estados Unidos. O republicano descartou também a possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, organizou sua primeira reunião de gabinete. Entre vários secretários e funcionários de alto escalão estava Elon Musk, que não tem nenhum cargo no governo, mas é altamente influente como o principal impulsionador de uma comissão para reformar o governo, promovendo reduções de gastos e pessoal. Na linha de cortes a serem feitos, Trump afirmou que seu governo pretende cortar cerca de 65% do pessoal da Agência de Proteção Ambiental, órgão responsável por implementar medidas para conter a mudança climática, entre outros temas. Outros assuntos também entraram na pauta da reunião, como a imposição de tarifas sobre produtos estrangeiros. O republicano anunciou que produtos da União Europeia serão taxados em 25% no geral e que as tarifas sobre Canadá e México entrarão em vigor no início de abril. A União Europeia foi criada para ferrar os Estados Unidos. Quero dizer, olha, vamos ser honestos, a União Europeia foi criada para ferrar os Estados Unidos. Esse é o propósito dela. E eles fizeram um bom trabalho, mas agora eu sou o presidente. Questionado sobre quais concessões faria para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia, Trump descartou a possibilidade de Kiev ingressar na OTAN. Não quero falar disso agora, mas posso dizer que a OTAN vocês podem esquecer. Isso tem sido... Acho que essa é provavelmente a razão pela qual a coisa toda começou. E eu acho, JD, que podemos dizer isso. Trump ainda afirmou que cabe à Europa fornecer garantias de segurança à Ucrânia, enquanto resiste à pressão dos países europeus para que os Estados Unidos forneçam garantias de segurança em um eventual processo de paz entre Kiev e Moscou. As declarações foram feitas às vésperas de uma visita, confirmada mais cedo, do presidente ucraniano aos Estados Unidos na sexta-feira, para assinar um acordo sobre a exploração de terras raras na Ucrânia. Um relatório publicado nesta semana mostrou que mais de 2 milhões de pessoas
viviam abaixo da linha da pobreza em Nova York no ano de 2023, durante o governo de Joe Biden. O relatório mostrou também que naquele ano mais de 100 mil pessoas entraram na pobreza, mesmo com o crescimento econômico e a queda do desemprego. E um menor de idade se tornou a primeira vítima fatal de um surto de sarampo no Texas, no sul dos Estados Unidos. Mais de 130 pessoas foram infectadas. Pelo menos 2 pessoas morreram devido ao surto de sarampo no Texas. De acordo com o Departamento de Saúde do Estado americano, a primeira fatalidade relatada foi de um menor de idade. O menino em idade escolar, que não havia sido vacinado, foi hospitalizado na cidade de Lubbock na semana passada e testou positivo para sarampo. Mais de 130 pessoas foram infectadas no Texas desde o início do ano. Até o momento, 124 casos, principalmente em crianças, foram confirmados no oeste do estado, com pelo menos 18 hospitalizações. No vizinho Novo México, outros 9 casos foram relatados. O surto levantou preocupações sobre o ressurgimento desta doença altamente contagiosa e em meio ao declínio das taxas de vacinação. O sarampo é um vírus respiratório transmitido por gotículas respiratórias ou quando uma pessoa infectada respira, tosse ou espirra, representando um sério risco para quem não está vacinado. Embora esse vírus respiratório tenha sido declarado eliminado nos Estados Unidos em 2000, surtos continuam a ocorrer todos os anos. Globalmente, o vírus continua sendo uma das principais causas de morte evitável. A Associação Internacional de Transporte Aéreo mostrou que o número de mortos em acidentes aéreos aumentou no ano passado. O número de acidentes de aviação comercial em 2024, comparado ao de voos, ficou abaixo da média dos últimos 5 anos. A informação é da Associação Internacional de Transporte Aéreo, a principal organização aérea mundial. Mas o relatório da IATA diz que a mortalidade aumentou. Ano passado, houve um acidente para cada 880 mil voos, enquanto a média entre 2020 e 2024 foi de um acidente para cada 810 mil voos. Dos 46 acidentes registrados em 2024 pela IATA, 7 foram fatais, resultando na morte de 244 pessoas, em comparação com 72 mortes em 2023 e uma média de 144 entre 2020 e 2024. Das 244 vítimas, 179 perderam a vida em 29 de dezembro de 2024, no acidente de um avião da companhia aérea de baixo custo, Jeju Air, que caiu ao aterrissar em um aeroporto na Coreia do Sul. Os acidentes envolvendo jatos executivos militares ou de lazer não constam nas estatísticas da IATA. O relatório explica que 10 anos atrás, entre 2011 e 2015, a média era de um acidente a cada 456 mil voos. Os acidentes mais frequentes relatados em 2024 foram os de colisão de cauda e saída de pista, o que ressalta a importância das medidas de segurança na decolagem e no pouso. A organização também esclareceu que não incluiu acidentes relacionados a conflitos no relatório, uma grande preocupação com a segurança da aviação, que exige coordenação global urgente. Em dezembro de 2024, um avião da Azerbaijan Airlines caiu no Cazaquistão, matando 38 pessoas. O Azerbaijão acusou a Rússia, em guerra com a Ucrânia, de derrubar o avião. Dados oficiais mostram que a taxa de natalidade na Coreia do Sul aumentou no ano passado pela primeira vez em 10 anos. O país enfrenta uma grave crise demográfica. A taxa de natalidade na Coreia do Sul aumentou no ano passado pela primeira vez em uma década. A informação confirmada por dados oficiais divulgados é um alívio para o país, que enfrenta uma crise demográfica. A taxa bruta de natalidade, o número de nascimentos para cada 1.000 pessoas, foi de 4,7, o primeiro aumento desde 2014. E a taxa de fertilidade, ou a média de bebês que uma mulher tem ao longo da sua vida, foi de 0,75, acima do 0,72 registrado em 2023. De acordo com os dados preliminares do Instituto de Estatísticas da Coreia, o número de nascimentos em 2024 foi de 238.300, um aumento de 8.300, 3,6% na comparação com o ano anterior. A Coreia do Sul tem uma das maiores expectativas de vida do mundo e uma das menores taxas de natalidade, uma combinação que representa um enorme desafio demográfico. O governo investiu bilhões de dólares para incentivar as mulheres a terem mais filhos para manter a estabilidade populacional.
Dados oficiais divulgados hoje mostram que os nascimentos no Japão registraram queda em 2024 pelo 9º ano consecutivo. Os nascimentos no Japão registraram queda em 2024 pelo 9º ano consecutivo, com jovens adiando o casamento enquanto a população idosa aumenta. De acordo com dados preliminares do Ministério da Saúde, divulgados nesta quinta-feira, em 2024, o país asiático registrou o nascimento de 720.988 bebês, 5% a menos do que os 758.631 de 2023. Este é o menor número de nascimentos desde que o governo começou a registrar os números em 1899. O número evidencia os drásticos desafios demográficos enfrentados pela 4ª maior economia do mundo, onde uma força de trabalho em declínio tem o custo de cuidar de uma crescente população idosa. As mortes representaram mais que o dobro do número de nascimentos, com um aumento de 1,8% na comparação com 2023. A população total do Japão chegou este mês a 123.540.000, 0,46% a menos do que em fevereiro de 2023. A taxa de natalidade apresentou um contraste em relação à Coreia do Sul, que também enfrenta um declínio populacional. Dados divulgados por Seul na quarta-feira mostraram que o número de nascimentos para cada 1.000 habitantes aumentou em 2024 pela primeira vez em mais de uma década. No Japão, o custo elevado da educação, a estagnação econômica e as mudanças no estilo de vida desencorajaram os jovens a formar famílias. O terrorista que matou uma brasileira e outras 2 pessoas em 2020 foi condenado à prisão perpétua na França. O atentado aconteceu no dia 29 de outubro de 2020, na Basílica de Nice. Na ocasião, o tunisiano Brahim Aoui Saoui utilizou uma faca de cozinha para assassinar a paroquiana Nadine de Villers, de 60 anos, o sacristão Vicente Loques, de 54 anos, e a brasileira Simone Barreto Silva, de 44 anos. De acordo com as autoridades, Simone foi atingida por 25 golpes. Já a paroquiana e o sacristão sofreram cortes profundos na garganta. O terrorista também foi acusado de tentar matar outras 7 pessoas, incluindo 5 agentes que o prenderam dentro da igreja. Durante o julgamento, os advogados gerais da Procuradoria Nacional Antiterrorismo ressaltaram a periculosidade intacta do homem. No tribunal, o acusado chegou a gritar que não era um terrorista, mas foi contido pelo próprio advogado. Apesar disso, admitiu ser o autor do ataque e se recusou a fornecer detalhes sobre o crime. Os advogados do Penat também afirmaram que o réu já era uma bomba humana quando deixou a Tunísia clandestinamente em 18 de setembro de 2020. A prisão perpétua sem possibilidade de redução de pena é uma sanção extremamente rara na França. Nos casos de terrorismo, essa sentença já foi aplicada contra Salah Abdeslam, responsável pelos atentados de 13 de novembro de 2015, que deixaram 130 mortos em Paris e Saint-Denis. E no próximo bloco, Justiça não reconhece vínculo trabalhista entre Uber e motoristas. E ainda suspeito de abusar de criança é linchado e morto no Rio Grande do Sul. O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo decidiu encerrar o processo do Ministério Público do Trabalho contra a Uber. A ação tentava provar que os motoristas tinham relação trabalhista com a empresa. Em 2023, a Justiça do Trabalho havia condenado a Uber a pagar R$1 bilhão em danos morais coletivos e a assinar as carteiras de trabalho de todos os motoristas cadastrados na plataforma no Brasil. A ação foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho em novembro de 2021, após denúncia feita pela Associação dos Motoristas Autônomos de Aplicativos, relacionada às condições de trabalho na empresa de tecnologia. Na época, o juiz Maurício Pereira Simões disse que a Uber causou danos morais coletivos ao ferir direitos constitucionais e legais mínimos da relação de emprego e ao não considerar os motoristas como funcionários registrados. Segundo ele, a empresa havia adotado atos planejados para serem realizados de modo a não cumprir a legislação do trabalho, a previdenciária, de saúde e de assistência. Na decisão dessa semana, a relatora do caso, juíza Patrícia Terezinha de Toledo, disse que os vínculos empregatícios devem ser provados em ações individuais dos trabalhadores, não de forma coletiva. No entendimento dela, não cabe ao Ministério Público do Trabalho atuar nesta questão.
A Polícia Científica de São Paulo identificou um material biológico de 2 policiais militares no carro e também nas roupas usadas no assassinato de Vinícius Grinsbach, o relator do PCC. Os 2 militares estão presos por envolvimento no crime. De acordo com o laudo, havia material genético do soldado Juan Silva Rodrigues em um boné e na maçaneta traseira direita do carro. Em um moletom e em luvas abandonadas durante a fuga, os peritos encontraram DNA do cabo Denis Martins. Nos últimos dias, peritos voltaram a analisar os objetos apreendidos depois da morte de Grinsbach. Com a ajuda de luzes forenses, conseguiram novas evidências que colocaram os PMs na cena do crime. A defesa dos policiais afirma que os materiais genéticos não são dos militares e que a inocência deles será demonstrada no processo judicial. Os peritos não localizam material genético do tenente Fernando Genauro, apontado pelos investigadores como o motorista do carro usado pelos assassinos. No total, 32 pessoas estão presas por suposto envolvimento com a execução de Grinsbach, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O Ministério Público de São Paulo denunciou na última sexta-feira 12 pessoas por envolvimento com o primeiro comando da capital, lavagem de dinheiro, tráfico, corrupção e outros crimes. Segundo a investigação do GAECO, os acusados atuavam em conluio com o PCC, usando a estrutura do Estado para favorecer a facção criminosa. Um deslizamento de terra matou um homem e deixou outro ferido em Jandira, na Grande São Paulo. De acordo com a Defesa Civil, o soterramento aconteceu em uma obra onde havia escavações. A vítima ferida teve uma fratura no fêmur e foi levada ao Hospital das Clínicas pelo helicóptero Águia. A vítima fatal não teve a identidade revelada. A delegacia responsável por investigar o desaparecimento de pessoas do Rio de Janeiro informou que a jornalista britânica Charlotte Alice esteve no Morro da Babilônia, que fica na zona sul da cidade. Ela está desaparecida desde o dia 8 deste mês. De acordo com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros do Rio de Janeiro, as informações sobre o paradeiro da jornalista foram coletadas a partir do rastreamento do celular dela. Segundo a delegada do caso, Ellen Souto, a principal hipótese é que Charlotte não quer manter contato com familiares e amigos. Isso porque a polícia identificou que o número inglês de Charlotte recebe mensagens e ligação, mas o DDD brasileiro de São Paulo está programado para não receber ligações. Segundo ela, a principal linha de investigação é de desaparecimento voluntário. A polícia diz que a britânica chegou ao Rio de Janeiro no dia 8 de fevereiro à noite e se hospedou em um hostel em Copacabana, onde ficou até o dia 17. De lá, seguiu para outro hostel, dessa vez em Botafogo, onde permaneceu até o dia 24. De acordo com a polícia, desde então a jornalista tem andado pelo Rio de Janeiro. Charlotte tem 32 anos e já trabalhou como freelancer para veículos internacionais, como Al Jazeera, The Telegraph, The Evening Standard, The Times e The Independent. 2 turistas argentinos foram baleados na praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, e foram socorridos em estado grave pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros. Segundo testemunhas, os 2 são torcedores do Racing, time argentino, que joga daqui a pouco contra o Botafogo no estádio Newton Santos. As testemunhas disseram ainda que um ladrão roubou o cordão de um deles e atirou logo em seguida. A Delegacia de Atendimento ao Turista investiga o caso. E um homem de 61 anos foi linchado e morto em Tramandaí, no litoral norte do Rio Grande do Sul, por suspeita de ter abusado de uma menina de 9 anos dentro da loja dele. A Brigada Militar e a Polícia Civil foram acionadas e, por meio de imagens de câmeras de segurança, identificaram a menina entrando em uma loja. Ao chegarem ao local, os agentes ouviram gritos de socorro vindos do interior do estabelecimento. Uma busca imediata foi realizada e a criança foi encontrada presa em um alçapão. Segundo a Polícia Civil, o dono da conveniência recebeu voz de prisão no momento do resgate, mas um segundo indivíduo que estava dentro do estabelecimento alertou os moradores sobre a detenção e desencadeou a revolta. A polícia tentou intervir com balas de borracha, gás de efeito moral e spray de pimenta para dispersar a multidão, mas sem resultado. De acordo com as autoridades, a criança foi atraída para o estabelecimento comercial com a promessa de ganhar um picolé e teria sido sequestrada e sofrido abuso. Segundo a Brigada Militar, o homem de 61 anos tinha antecedentes por feminicídio e outros crimes. E a seguir, ator Gene Hackman é encontrado morto em casa, ao lado da esposa. E os gols da Copa Libertadores da América.
A gigante do varejo online Amazon lançou uma nova versão da assistente de voz Alexa, que agora será alimentada por inteligência artificial generativa. De acordo com a empresa, o dispositivo terá qualidade mais humana. A Amazon anunciou uma nova versão de sua assistente de voz Alexa, que, melhorada com inteligência artificial generativa, terá qualidades mais parecidas com a dos humanos. A gigante de vendas online tem estado sob pressão para atualizar sua assistente, que existe há 10 anos para a era da inteligência artificial, com clientes cada vez mais frustrados com o dispositivo pelas conversas confusas e dificuldades para fazer outras tarefas além de passar a música, dar previsões do tempo ou acender uma luz. Você pode ter quase qualquer conversa. Ela é mais inteligente do que nunca, mas também é acessível, o que eu acho muito crítico. Esse fator de intimidação da IA se foi. Ela é útil. Ela está lá para ajudá-lo a concluir tarefas. Ela pode planejar um encontro, mas também pode reservar o restaurante e enviar uma mensagem de texto para a babá. Durante o evento de lançamento em Nova York, a própria assistente de voz se dirigiu ao público. Se eu tivesse alguma coisa para compartilhar com essa multidão animada, diria o seguinte: não sou apenas uma assistente. Eu sou seu novo melhor amigo no mundo digital. Tenho piadas, inteligência e um desejo genuíno de tornar sua vida mais fácil e divertida. Vamos criar um pouco de mágica tecnológica juntos. Para o vice-presidente de dispositivos e serviços da Amazon, Panos Panay, a versão atualizada da Alexa marca o início de uma nova era para os dispositivos de voz. E olha só, uma empresa norte-americana lançou uma nave para explorar minerais no espaço e também tentar fazer fortunas aqui na Terra. A nave espacial da Astroforge estava no módulo lunar Athena, desenvolvido pela startup Intuitive, e que foi lançada por volta das 9 horas da noite de ontem. A nave Astroforge está apontada para um asteroide e, se as câmeras do equipamento identificarem metal valioso, uma futura missão vai extrair e trazer de volta à Terra os materiais coletados. Milhões de espectadores, prêmios e indicações. Ainda Estou Aqui entrou para a história como um dos filmes brasileiros mais importantes. O sucesso gerou até novos pontos turísticos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ainda Estou Aqui entrou para a história ao alcançar 3 indicações para o Oscar, entre elas a de melhor filme, a primeira de uma obra brasileira. O longa, estrelado por Fernanda Torres, é ambientado na ditadura militar e conta a história do desaparecimento de Rubens Paiva, ex-deputado que foi sequestrado por agentes do Exército. Com enorme reconhecimento internacional, a obra seduziu o público e a crítica internacionais e fez sucesso na temporada de premiações, vencendo o prêmio Goya de melhor filme ibero-americano. Mais de 5 milhões de espectadores já foram aos cinemas assistir o filme dirigido por Walter Salles, que levantou o debate sobre a anistia aos militares envolvidos na ditadura, enquanto o país descobre revelações sobre o recente envolvimento do Exército em uma suposta trama golpista. O Brasil nunca julgou os crimes cometidos durante a ditadura, que, de acordo com dados oficiais, deixou 202 mortos, 232 desaparecidos e milhares de vítimas de torturas e detenções ilegais. Fernanda Torres tem sido exaltada pela atuação no filme e por alcançar uma indicação ao Oscar de melhor atriz 27 anos depois da mãe, Fernanda Montenegro, conseguir o feito por Central do Brasil, também dirigido por Walter Salles. O sucesso do filme também inspirou um passeio turístico ao cemitério do Araçá para visitas ao túmulo de Eunice Paiva, esposa de Rubens Paiva, e que lutou por décadas pelo reconhecimento do papel do Exército na morte do ex-marido. No Rio de Janeiro, a casa onde foi rodado o filme, no bairro da Urca, também atrai turistas de todo o país, mobilizados pela história e pela obra. Reconhecido como morto em 1996, Rubens Paiva é uma das vítimas cujo atestado de óbito agora indica morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática à população identificada como dissidente política do regime ditatorial instaurado em 1964. O ator norte-americano Gene Hackman, de 95 anos, e a esposa dele, Betsy Arakawa, foram encontrados mortos em casa, no Novo México. A polícia local não acredita em crime. A imprensa americana confirmou a morte do ator Gene Hackman, de 95 anos, e de sua esposa, Betsy Arakawa.
Os dois foram encontrados sem vida em sua residência na tarde de quarta-feira, no condado de Santa Fé, no Novo México. De acordo com a revista Variety e a Sky News, não há indício imediato de um crime e o cachorro da família também estava morto ao lado do casal. Hackman venceu o Oscar 2 vezes como melhor ator por Operação França em 1971 e melhor ator coadjuvante por Os Imperdoáveis em 1992. Sua esposa, Betsy Arakawa, era pianista e tinha 63 anos. O ator foi considerado uma estrela improvável, chegando à atuação relativamente tarde após se aventurar em uma série de empregos e só atraindo atenção aos 30 anos. Ele ganhou sua primeira indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante em Bonnie e Clyde. A polícia não divulgou a causa da morte do casal, que estava junto desde 1991. A Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de recuperação judicial do Vasco apresentada no início desta semana. O clube terá 60 dias para apresentar um plano de pagamento aos credores e será protegido de execuções e penhoras enquanto o regime estiver em vigor. A dívida do clube é estimada em quase R$1,5 bilhão. Mas quem não está sofrendo nem um pouco com dívidas é o Palmeiras. O clube da Barra Funda divulgou as finanças referentes ao ano passado com uma arrecadação em mais de R$1,2 bilhão. O clube também mostrou um superávit histórico de quase R$200 milhões. A venda de jogadores se destacou durante o ano, somando quase R$500 milhão. E ontem foi dia de Copa Libertadores. O Corinthians venceu e está na próxima fase do torneio. Os corintianos vivem uma noite tensa. Isso porque o time paulista era favorito contra a Universidade Central da Venezuela. Mas olha, deu tudo certo. Logo aos 3 minutos do jogo, Yuri Alberto abriu o placar. Mas não deu nem tempo de comemorar, porque 4 minutos depois, Cuesta empatou a partida. No final do primeiro tempo, o Matheus Bidu recebeu essa enfiada de bola e bateu rasteiro para colocar o Timão na frente mais uma vez. E acredite, 5 minutos depois, a Universidade Central voltou a empatar após uma falha do goleiro Hugo. A torcida corintiana começou a ficar nervosa no segundo tempo, porque o time não estava encontrando espaços na defesa adversária. Mas a noite era dele. Yuri Alberto aproveitou um cruzamento e de perna esquerda deu a vitória e a classificação para o Timão. Na próxima fase, o Corinthians enfrenta o Barcelona de Guayaquil. E o Diário de Notícias desta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado acessando o Diário de Notícias em 2 minutos no Spotify. Uma boa noite e até amanhã.